A autoestima também é como eu me vejo, porque às vezes a gente tende a levar muito o que o outro diz sobre nós. Sim. Né? E a autoestima é você olhar para si. Quem é você? Quem é você no seu pensamento, né? E não no pensamento do outro. Por conta da gente ter a necessidade de aprovações, a gente acaba tendo isso, né? A gente para de olhar para si e olha muito para o que o outro pensa a nosso respeito. E isso traz, né, sérias consequências, né, ao longo da nossa vida, porque eu acredito assim, talvez eu até esteja equivocada, que isso traz consequências porque até eu desacreditar de mim, né, do meu potencial, né, da minha condição de fazer coisas por mim e pelo outro, às vezes até tanto na vida pessoal como na profissional, acaba interferindo até nisso, né? Na autoconfiança. Acho que estão totalmente entrelaçados, né? Sim. Esses pontos. E Yasmine, se você pudesse também falar pra gente o quanto isso é importante para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, a autoestima. Hoje a gente está vivendo num mundo onde as pessoas estão preocupadas em ter, não em ser. Sim. Infelizmente. Então esse é um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque eu sou primeiro, eu existo, eu estou bem comigo para depois eu ter as coisas ou eu existir com o outro. Então é um caminho, igual você está falando, tá entrelaçado o tempo todo. Se eu não estou bem, eu vou refletir em todas as áreas da minha vida. Se você não está um grande ponto. Porque a gente precisa dessa confirmação em todas as nossas relações. Mas como eu faço isso é o X da questão. Porque se eu dou todo o poder da minha vida para o outro, na confirmação do outro, eu deixo de existir. Se anula. Você se anula. Então, na nossa consciência, no que eu estou percebendo naquele momento. E entra outro ponto, que é o autoconhecimento. Hoje em dia, principalmente as mulheres, elas análise ali emocional. Aí você faz perguntas básicas, tipo, o que você gosta de fazer? Ou o que te faz bem? A pessoa simplesmente, ela não sabe ou ela tem dificuldade em responder. Sim. Isso acontece também com você? Muito. Diariamente eu recebo pessoas no meu consultório com essa queixa. Eu não existo mais, eu só existo no que o meu marido quer, eu só existo na minha família, nos meus filhos, mas a mulher, né, o ser individual, ele deixa de existir. E isso é péssimo para a autoestima, porque você não sabe o que você gosta, você não sabe o que você gosta de comer, por exemplo. Que é algo simples, né? Simples. E que são perguntas que a gente tem que se fazer o tempo todo, porque senão a gente vai se perdendo e você vai ficando ali distante de você mesmo. Então, por exemplo, o que você gosta de comer? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quem são as pessoas que você gosta de estar perto? Então, são coisas muito básicas. Que cor você gosta? Né? São perguntas que a gente tem que estar se fazendo o tempo todo para ver se você está tão distante de você. Porque é muito fácil se perder. Muito. E o resgatar-se
dá trabalho, né? É um e não trabalho é do dia para a noite. que você demanda treino, né? Demanda você fazer desbloqueios mentais, porque quando você passa a acreditar aquilo se torna uma verdade, né? E é muito difícil. E você consegue perceber que existe uma certa dificuldade das pessoas, né? De buscar ajuda, de identificar esses pontos. Sim, com certeza. Eu sempre falo isso, né? Que a zona de conforto, ela nem sempre é confortável. Ela é desconfortável. Mas você acostuma tanto com o lado ruim que você fica e se torna confortável. Não te incomoda mais. Não te incomoda, porque você já conhece aquele lugar. Então, quanto mais eu conheço daquele lugar, daquela relação, daquele momento, mais confortável fica, mesmo não sendo saudável. Então, às vezes a pessoa demora a buscar ajuda ou não busca ajuda sem a intervenção de outra pessoa ajudando, justamente por isso, porque se torna confortável. Essa zona de conforto, ela é difícil de sair. É muito difícil. E incomoda, né? E às vezes a pessoa se trava no tempo, deixa de viver muitas situações que talvez ela poderia, ou deixa às vezes de buscar um trabalho novo, né? E eu costumo dizer que, assim, a gente não tem que se preocupar com o que não depende de nós mudar. Mas aquilo que a gente tem condição de mudar, por que não? Né? Se você pode ter novas oportunidades, né? Novos relacionamentos, às vezes sair de um relacionamento tóxico, que eu acho que entra outro porém que também interfere muito, né? A questão de relacionamentos tóxicos, vamos entrar nesse gancho. Sim, tem tudo não a ver com a interfere autoestima. totalmente na autoestima? Totalmente, porque o relacionamento tóxico, você se submete a esse tipo de relação porque você não se conhece. Porque você ainda não está se amando ao ponto de colocar o limite para o outro. Você aceita tudo? Você vai topando, porque é a zona de conforto que se torna desconfortável. Ah, mas ele é assim. É a frase que eu mais escuto. Ah, mas ele é assim. Ele vai mudar. Eu vou falar, ele vai mudar. Não, ele vai mudar se ele quiser. Né? Se ele achar que aquilo é necessário e que ele está sentindo necessidade de sair daquele lugar. Então, é justamente isso. Eu sei o que eu posso mudar, mas eu não posso esperar que a gente precisa tomar cuidado. Para atenção ao sinal. Como que essa ele abala o meu emocional quando está comigo? Mas quando chegar lá na se torna mais complicado, porque se você se conhece, é um caminhozinho, né?
Apple Power. Faça um upgrade. Pegamos troca de tela em 30 minutos. Avenida restaurante. Venha fazer uma revisão completa em seu carro. Com profissionais em cinema. Isso mesmo. Com equipamentos de primeira, editamos e colorimos o seu curta ou o seu longa. Conheça o Brand Studio. definitivamente a melhor internet. 1 GB mais TV por apenas R$ 99,90 mensais. Mais instalação grátis. ExploreNet, 15 anos. Deixe sua marca na história. Vestibular Fama. Faça já a sua inscrição. Vem pra Fama! Viver bem é viver no Gasa. Qualidade em cada detalhe. Residencial Capri, superando expectativas. Grandes marcas e maior variedade de calçados e acessórios infantis, tipo Toy Joy, Converse Clean e muito mais. Pezinho e Cia é em Anápolis. Chegou a hora de fazer um upgrade. iPhones novos e seminovos com 1 ano de garantia. iSystem.
de volta com Saudavelmente aqui no Ana PP TV, um bate-papo aqui com a psicóloga Yasmine. E no bloco anterior nós falamos que a autoestima, ela muitas das vezes é muito relacionada com o físico. E pensando nesse contexto, acaba que puxa a questão da obesidade. Hoje nós sabemos, né, que a obesidade é um problema de saúde, o sobrepeso, em todas as faixas etárias. E eu quero, né, trazer essa abordagem. Eu acho importante a gente trazer essa consciência, o quanto a obesidade está interligada com a autoestima. Então, Yasmine, esclarece essa dúvida pra gente. A obesidade está totalmente relacionada com a autoestima? A questão da autoestima baixa pode fazer com que você caminhe cada vez mais nesse caminho da obesidade? Uhum. Então, a obesidade, primeira coisa que a gente precisa falar, é uma doença. Então, ela precisa de ser tratada. A nossa autoestima, a gente pode melhorar a nossa autoestima ao longo da nossa vida. Então, a gente pode aprender a se cuidar, aprender a se amar, aprender a atualizar a nossa imagem e como eu me relaciono com as pessoas. Então, a autoestima está sim ligada à obesidade, porque a maioria das pessoas obesas, não são todas, mas a maioria das pessoas obesas em algum momento vai ter uma baixa autoestima. Por quê? A baixa autoestima vai fazer o quê? Vai fazer com que a pessoa se sinta inferior, não se sinta suficientemente boa, porque está acima do peso, não é uma pessoa legal para a sociedade. Então já existe essa ideia de que se eu não estou bem comigo, comecei, né? Se eu não estou bem comigo, corpo. E entra a questão também da comparação, né? Sim. Você se comparar sempre com o outro. Desculpa. Então, se você tá mais cuidado, né? Autoestima e obesidade, a gente precisa do físico e o emocional. Pode ser que a obesidade acaba levando a baixa, né, de autoestima, porque você vai entrar naquele estágio ali de comparar, né, comparar com outro, com a pessoa que talvez está com o físico que você gostaria. E a comparação, ela até é interessante em alguns pontos, né, quando você admira alguém que você pode te ajudar a crescer como pessoa, né, isso é legal. Mas quando acaba interferindo na autoestima, eu acho que já prejudica, né, Yasmine? Sim, porque quando a gente está falando dessa obesidade, a gente está falando de uma totalidade, né? Então, eu não estou bem fisicamente, mas emocionalmente tem um reflexo, porque o nosso corpo é o reflexo do nosso pensamento, também e vice-versa. Não tem como separar corpo e mente. Eles andam juntos. Então, se eu não estou bem fisicamente, vai refletir, que é o que a gente fala, de muitas vezes você não estar percebendo os sinais do seu corpo. O nosso corpo, ele é muito sábio. Ele vai te dando sinais de que o seu emocional não tá bom. Por exemplo, você tá comendo demais. É um sinal. O que não tá ajustado nas suas emoções? O que significa esse comer demais? Então, se você não tá bem, você tá triste, você tá ansiosa, automaticamente vai refletir também no seu corpo. Que a gente começa a comer por emoção, né? E não por fome, eu costumo dizer isso. Ou dormir demais, né? São sinais. Dorme demais, não dorme hora nenhuma, perde o sono. Come demais, não come. Também é um sinal. Então, são sinais que o nosso corpo vai nos alertando o tempo todo. E a gente vai se perdendo nesse processo. Porque a obesidade não é uma causa específica, é multifatorial. Então, uma doença multifatorial. Então, a gente está falando de biopsico, socioespiritual.
Então, são as dimensões, as 4 dimensões que nós temos na nossa vida: biológico, psicológico, social e espiritual. E se alguma delas não tá legal, reflete em todas as outras. Então, se eu não tô bem fisicamente, vai refletir nas outras áreas da minha vida. Automaticamente, se eu tô ali, tô doente, tô obesa, às vezes eu não vou querer me cuidar mesmo. Tô cansada, tô dormindo mal, tô comendo mal. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa de falar é não julgar. Porque a obesidade é uma doença onde o paciente ele sofre muito. Muito, porque existe o julgamento da própria pessoa, o julgamento da sociedade. É o que a gente estava conversando nos bastidores, né? É só fazer dieta e academia. Você tá acima do peso porque você não tá se cuidando. E não é assim. Às vezes a pessoa, ela realmente faz tudo isso e não consegue perder peso. Aí vem o auxílio de uma equipe multidisciplinar, que é o mais importante. Por isso que a gente tem que aprender a verificar os sinais e a buscar ajuda. Com pessoas que realmente vão entender aquilo que você está falando. Porque a gente não está falando que é só o obeso ir lá e fazer uma dieta e uma academia. Não é assim. São vários fatores. Cuidar do emocional, primeiramente. Cuidar do emocional. Entender o que faz com que esse paciente coma. Qual gatilho para essa ansiedade. Muitas vezes, o que aconteceu lá atrás que refletiu nesse comportamento que tem hoje. Como que é a relação com a família. O que essa pessoa passou ao longo da história de vida dela. Então, por isso que é um trabalho individualizado. Não dá pra gente olhar para esse paciente como todos os outros pacientes. Não, cada um tem sua história, cada um tem seu tempo, cada um vai ter sua forma de lidar com os problemas. Por isso que a gente precisa de olhar com cuidado para cada um. Porque senão a gente uma receita de bolo, né? Não, senão faz um pacote, faz um mundo. No agora, né? Então, assim, existe fatores que é as pessoas que a gente convive. Para poder superar comportamento criativo funcional e disfuncional. Comportamento criativo disfuncional, eu dou a mesma resposta. Então, eu já acostumei, eu tenho um padrão. Se para situações diferentes, com a necessidade daquele momento. Então, ressignificar é isso. Aprender a dar novas respostas para as situações. Porque senão você fica ali sem que é assim, que come assim, que vive assim e vou ser para sempre assim. E não é. É a síndrome do Gabriela, né? E você não tem que ser assim o resto da vida. Você pode aprender novos comportamentos, atualizar as relações, atualizar sua relação com a comida, que é uma coisa que eu faço muito quando o paciente chega no consultório para poder fazer uma reeducação alimentar, por exemplo. E ele precisa desse acompanhamento psicológico para conseguir mudar os comportamentos. Que é o quê? Você ensinar para aquela pessoa que ela pode mudar os comportamentos sem ser uma obrigação. Pode ser uma escolha. Você pode mudar os seus hábitos por você, não é por mais ninguém. Sim. Só que para isso a gente precisa fazer um processo de autoconhecimento.
Porque para eu chegar nesse nível e falar assim, da minha companhia, eu gosto de quem. Verdade. Eu gosto do meu. E é necessário. Você sabe e que pode e que vai te fazer bem, que vai trazer uma qualidade de vida e um bem-estar. Fazer esse ajuste, né? Sim, você escolhe cuidar do seu emocional, cuidar de você e se lapidar. Porque isso é um processo. Ninguém começa a se conhecer da noite pro dia. É um processo que leva tempo. É um hábito, né? É um hábito. Você vai aprendendo todos os dias a lidar com você. Com as suas qualidades, com os seus defeitos. Igual a gente faz num relacionamento. Vai ajustando. Vai ajustando. Só que a gente precisa de aprender a fazer isso com o nosso emocional também. Usar as nossas emoções e entender que a gente pode sentir qualquer coisa. O problema é o que eu faço com o que eu sinto. Aí você falou um ponto muito importante, né? É o que eu faço com a situação. Isso. Sim, sentir, você vai sentir o tempo todo. Porque as emoções, elas são muito importantes. Porém, o que eu faço com o que eu sinto é o grande ponto. Geralmente eu faço diária alimentar com alguns pacientes, né? E lá a gente coloca o que eu comi, o horário, onde eu estava, como eu estava me sentindo e que emoção eu senti naquele momento. Por quê? Porque às vezes você come sem perceber, você está comendo raiva, frustração, angústia, alegria. Eu como para comemorar, eu como porque o dia foi ruim, eu como porque eu briguei com alguém. TPM. Por TPM. Sempre tem uma justificativa. Então, se eu me conheço, eu preciso entender também o porquê eu estou comendo aquilo naquele momento. Vai fazer todo sentido depois quando você liga com o resto, né, do contexto. Porque aí você olha e fala assim, tá, eu tô comendo porque eu estou com raiva. Então, será que eu preciso comer sem parar? Será que eu não posso comer consciente? Será que eu não posso comer determinada quantidade para poder preencher esse vazio? E que também não é o correto, né? Preencher o vazio com a comida. Mas a gente faz isso porque a comida é afeto. É verdade. Vamos dar uma pequena pausa aqui no nosso assunto e daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no AnaPP TV com o Saudavelmente. Açaí tem marca. Açaí do Martins. Em Anápolis, seja um revendedor, qualidade e lucratividade para o seu negócio. Saúde, dicas, programas infantis. Empreendedorismo. O AnaPP está disponível em todas as plataformas Android e na 30 minutos. Avenida lançamento 16.000 metros quadrados de área verde e de lazer. De 2 mais varanda grill. Visite os decorados na serviços essenciais. DRG
Chão Goiano, o melhor espaço para suas festas. Com 23314. X-Lounge Restaurante é um restaurante para toda a família com os novos sabores e um espaço para festas e comemorações. Contato 62 3706 2206, 62 3706 2206. X-Lounge Restaurante. Revise Car. Venha fazer uma revisão completa em seu carro com confiança e lealdade. Referência em Auto Center de Anápolis. Contato 62 99466 4421. 62 99466 4421. Quer fazer videocast, clipe, videoaula e até filme? Você precisa conhecer os Estúdios Brand, o estúdio mais completo de Anápolis, com profissionais de alto nível em fotografia e imagens. Gravamos seu clipe, seus shows e fazemos transmissões ao vivo. Vem cá, fazemos pós em cinema. Isso mesmo! Com equipamentos de primeira, editamos e colorimos o seu curta ou seu longa. Conheça o Brand Studios. Qualidade de imagem e som é aqui em Anápolis. Definitivamente a melhor internet. 1 GB mais TV por apenas R$ 99,90 mensais. Mais instalação grátis. ExploreNet, 15 anos. Deixe sua marca na história. Vestibular Fama. Faça já a sua inscrição. Vem pra Fama. Viver bem é viver no Gaza. Qualidade em cada detalhe. Residencial Capri, superando expectativas. Grandes marcas e maior variedade de calçados e acessórios infantis. Chic Toy Joy, Converse Clean e muito mais. Pezinho e Cia é em Anápolis. Chegou a hora de fazer um upgrade. iPhones novos e seminovos com 1 ano de garantia. iSystem. Estamos de volta aqui no AnaPP TV com Saudavelmente. Vamos para o último bloco e agora vamos falar de outro ponto muito importante, que é a questão da depressão. Nós encerramos o mês de setembro, que é o mês de conscientização, ao suicídio, e querendo ou não, a depressão ela está totalmente ligada. Quando a pessoa chega num grau muito evoluído de depressão, acaba levando a pensamentos suicidas e às vezes ao próprio autoextermínio. É um problema muito sério e eu gostaria que a Yasmine contasse pra gente, falasse um pouquinho sobre isso, a depressão e o impacto disso em casos de suicídio. Eu acho que Setembro Amarelo é o ano todo, A gente tem que falar, sim, dessa prevenção ao suicídio e o principal ponto, eu acho que é a gente buscar ajuda.
Porque muitas vezes, nesses casos de depressão, as pessoas elas não têm condições físicas e emocionais de pedir ajuda. Então, quando a gente está perto de alguém, a gente está percebendo mudança de comportamento. Às vezes a pessoa tá feliz ali, mas ela muda os comportamentos. Não é que a pessoa vai ficar triste e cabisbaixa o dia todo. Ela tem momentos. Então, o discurso muda. Por exemplo, minha vida já não faz mais sentido, eu não tô feliz, eu não sei para que eu existo nesse mundo, eu não aguento mais viver. São frases muito pontuais que a gente que tá de fora precisa de prestar atenção aos sinais das pessoas. Então, às vezes, a pessoa gostava muito de sair, de repente ela para de sair. A pessoa gosta muito de viajar, já não faz sentido mais viajar. Então, são coisas que a gente vai prestando atenção. A pessoa gosta muito de ficar em casa, de repente ela já não quer mais ficar em casa e ela muda o comportamento drasticamente. Então, são coisas que a gente vai observando e que muitas vezes o paciente depressivo, ele não vai até o consultório pedir ajuda. Ele vai fazer o quê? Pedir para alguém, de uma forma indireta, ajuda. Então, a pessoa normalmente leva esse paciente para se tratar. Vai ao psicólogo, vai ao psiquiatra, faz esse acompanhamento, porque a depressão, todo mundo sente tristeza, é normal. Todos nós sentimos tristeza em algum momento da vida. A questão é o grau dessa tristeza e o que essa tristeza faz comigo. Então, a depressão é uma doença e ela precisa de tratamento. A tristeza é uma emoção que nós temos e que todo mundo vai se sentir triste em alguma situação. Mas tem um fator específico. Eu estou triste por determinada situação. A tristeza vem, eu elaboro ali aquela tristeza e ela passa. A depressão, a pessoa sente uma tristeza constante que ela não sabe explicar. Não passa, não tem Não fim. passa. Então ela tá ali, ela tá triste. Ah, mas por que você tá triste? Não sei. E ela não sabe mesmo. Porque não é um fator, são vários fatores. Então, às vezes, a pessoa viveu um luto, mas ela não conseguiu ainda fechar esse ciclo do luto. Ela pode ter uma depressão. Ela teve uma situação drástica na vida ali que não foi bem elaborada. Pode sim vir a ter uma depressão. Terminou um relacionamento, não conseguiu superar. Pode ter uma depressão também. Então, não necessariamente a pessoa ela vai deixar de viver ali e se fechar para o mundo. Mas são sinais que ela vai dando na mudança da rotina e do comportamento. Então, quando a pessoa ela já está doente, é muito comum, a gente precisa até mesmo de tomar cuidado para não julgar. Porque realmente a pessoa, quando ela está nesse ponto de depressão, ela não quer tomar banho, ela muitas vezes não quer comer, ela não tem energia para fazer as atividades do dia a dia, ela não dá conta de trabalhar. Existe casos que a pessoa não consegue nem levantar da cama, né? Já é um trabalho difícil, né? E não é falta de vontade, não é falta de Deus, não é falta de amor próprio, não, é uma doença. E qualquer pessoa no mundo pode. E cura, inclusive. E cura, então. Vai ter uma melhora na sua qualidade de vida, porque a gente fala, eu não vou tomar medicação. De um bom profissional, depois você vai fazer um desmame quando você estiver bem. Por quê? Porque não é só a medicação, você vai trabalhar o físico e o emocional. Então, terapia,
medicação e uma atividade física. Aí você entrou num ponto interessante. O exercício físico, né, ele tem um poder muito grande para a pessoa conseguir, né, se livrar e até mesmo se curar, né, a depressão. Eu sempre falo isso, mas é muito interessante a gente escutar isso de uma profissional. Realmente, Yasmine, o exercício físico ele tem esse poder para quem está depressivo? Sim, porque quando você está ali fazendo atividade física, eu sempre falo para os pacientes, o psicólogo ele vai te ajudar a lidar com as suas emoções, vai te ajudar a entender a situação e dar um novo sentido para tudo isso. Mas a gente está falando do emocional. Quando você vai para o médico, para o psiquiatra ali, você está cuidando do seu físico, é orgânico, você está tratando os sintomas da sua doença física. Na terapia você trata o emocional, os sintomas emocionais. A atividade física ela é a válvula de escape. É onde você pega, joga toda a sua energia acumulada fora e renova a sua energia, seu humor, seu bem-estar, né? Você pode ver, você chega na academia e está desanimada. Você sai com outra energia. Aí você já sai, já fala, nossa, que maravilha, vou voltar amanhã. Fez bem. Fez bem. Por quê? Porque você tá produzindo os hormônios necessários para poder se sentir bem. Então, esse é o ponto. Físico, emocional e a válvula de escape, que é a atividade para gerar prazer. Que o depressivo normalmente não sente esse prazer. Mas é um processo, né? Também Sim. não dá pra você pegar a pessoa e falar, vai fazer atividade física, porque às vezes ela não tem energia mesmo. Ela tem que ir entendendo o processo e percebendo os benefícios também conforme ela vai fazendo, né? Porque no começo ela pode ir até arrastada, né? Sem vontade, mas aí quando ela chega lá e vê e sente esse bem-estar que você falou, aí ela se anima. Sim. Porque ela vai começar a fazer terapia, tomar medicação, aí ela vai ter uma melhora, aí ela vai conseguir pensar em fazer algo. Mas primeiro precisa de tratamento, né? Não tem como. Porque é físico também. Esse desânimo, falta de vontade, tristeza, não consegue concentrar, tem dificuldade para conviver com as pessoas. São sintomas físicos e emocionais que precisam ser tratados. Certo. E outro ponto também interessante é porque a obesidade também, ela pode ser, né, um dos fatores mais agravantes para a questão da depressão. Já que desde o começo que a gente pega a linha de raciocínio, que se o a autoestima está relacionada ao físico, né, e que a falta, né, da autoestima acaba levando à obesidade e a obesidade também acaba levando à depressão. Tá certo? Esse ciclo é mais ou menos assim que acontece? Sim, porque quando você está insatisfeita, não está bem, não trata a sua doença, a probabilidade de você se sentir desmotivada, triste, é muito maior. Então, realmente, pacientes obesos têm essa probabilidade, a ansiedade, depressão, porque já existe essa cobrança, existe um preconceito, né? Já tem muitas limitações. Então, já vem de um ciclo, né? Já tem um ciclo de dificuldade. Então, uma das coisas que eu escuto muito no consultório, né, com o paciente obeso, a dificuldade de fazer atividades simples do dia a dia. Amarrar um sapato. Cruzar as pernas. Cruzar as pernas. Vestir uma roupa que você gosta, não a que cabe em você. Sentar no ônibus, né? Colocar o cinto de segurança. Comer para não precisar de passar mal. Então, são coisas muito simples da nossa vida. Situações cotidianas, né, que se tornam problemas. Então, isso se tornando um problema, com certeza a pessoa em algum momento não vai se sentir bem, porque ela se sente desajustada. E aí é o grande ponto. A pessoa está passando por um sofrimento. Ninguém é obeso porque quer ser obeso. Ninguém está doente porque quer estar doente. Então, são várias causas.
A gente precisa, já pegando o gancho da depressão que a gente está falando, a gente fala tanto no Setembro Amarelo do não julgamento, de ajudar as pessoas, e a gente precisa de ter esse olhar também para as doenças como a obesidade. É muito grave, é muito sério. E hoje a gente sabe que não só adultos, que às vezes a gente pensa obeso. Hoje, pessoal, a quantidade de obesos em crianças é preocupante, é alarmante. E a gente sabe, né, que um dos tratamentos, né, para a obesidade é a cirurgia bariátrica. Inclusive a Yasmin também faz esse atendimento com pacientes, né, pré e pós-bariátricos. E é até interessante, Yasmin, fala pra gente um pouquinho como que é esse processo, né, psicológico em pacientes que estão precisam, né, de fazer cirurgia bariátrica e outros que às vezes querem cortar caminho pela bariátrica. Eu sempre falo que a bariátrica ela não é o caminho mais fácil. Ela está longe de ser o caminho mais fácil para o paciente perder peso. A bariátrica ela é o pontapé inicial para tratar a obesidade. Você nunca vai deixar de ter a doença chamada obesidade. Você vai ter uma melhora da sua doença e ser uma pessoa emagrecida. É diferente. É diferente. Você não vai deixar de ser obeso. Porque a obesidade é uma doença crônica. Não vai ter mudança. Porque tá ali, o seu físico, você tá com a doença, mas você vai tratar essa doença. Então a obesidade, ela não é algo que dá para você fazer uma cirurgia bariátrica como a opção mais fácil. Porque não é. E sem falar que isso vai trazer várias consequências, né, para a pessoa, que ela vai ter que mudar a vida dela totalmente, mesmo após, não é verdade? Sim. Então, a bariátrica, ela é um caminho. E não são todas as pessoas que estão aptas a fazer uma cirurgia bariátrica. Nós temos critérios para isso, né? Não é você chegar e falar assim, eu quero fazer uma cirurgia bariátrica. Não. Você precisa de fazer uma avaliação para ver se o seu IMC é suficiente, se a sua idade, seu histórico de vida, se você tem comorbidades relacionadas à obesidade, se você consegue, dentro de todos os exames, passar por uma cirurgia. Então tem tudo isso. Não é somente você ir lá e falar, quero fazer a cirurgia porque eu vou emagrecer. Não. Porque muitas vezes a pessoa pode não emagrecer. Mesmo com a cirurgia. Mesmo com a cirurgia. Por quê? Porque é emocional. Hoje, com toda certeza, eu falo que a cirurgia bariátrica ela é muito mais emocional do que físico. Você precisa de estar preparado para fazer aquilo. Porque são restrições que você vai ter que passar. E você tem que estar preparado para isso. Porque um mês de dieta, por exemplo, a primeira semana a pessoa vai comer líquido, só tomar, uma semana. Já mudou tudo. Segunda semana a pessoa vai começar a tomar um caldinho mais concentrado ali, mas que não tem pedaço. Depois na terceira semana começa uma papinha. Na quarta semana a comida bem mole e amassada. É um mês. É doloroso. Então você precisa de entender o motivo pelo qual você está fazendo a cirurgia e que é a sua escolha. Porque a cirurgia, ela vai te emagrecer? Sim, ela vai te emagrecer. Mas você tem que estar bem com isso. Porque senão você vai simplesmente emagrecer. Você não vai estar feliz com o seu emagrecimento. Você não vai estar saudável nesse emagrecimento. Então, se você não está bem emocionalmente, vai refletir na sua cirurgia. Com certeza. E aí entra outro ponto também, né? Interessante, porque às vezes tem pessoas que talvez está com um quadro de autoestima baixa por conta da obesidade, faz bariátrica e às vezes piora o quadro porque vai perder um peso muito rápido, vai ter um excesso de pele e às vezes esse excesso de pele, que também é uma consequência, né, da bariátrica, pode trazer também baixa autoestima, não é verdade? Sim, porque você tem que entender que o seu corpo muda, seu pensamento muda, seu cabelo muda, né? Tudo muda. Então você tem que estar preparado para isso, porque são mudanças que são muito positivas para muitos pacientes.
Mas se a pessoa estiver preparada para isso. Se ela não estiver preparada, as mudanças não vão ser conquistas para essa pessoa. Isso é um peso, né? Um peso. Então, por que muitas pessoas falam assim, quando alguém fala, vou fazer bariátrica, é o que eu mais escuto no consultório. Vai ficar com cara de doente. Vai ficar magra demais. Vai ficar careca. O que mais que você já escutou? Que nunca mais vai poder comer de novo. Sim, ou seja, você está afadado ao fracasso. Sim. Você fez uma bariátrica, você está fracassada. E não é assim. Na verdade, você está começando a ter qualidade de vida. Essa é a diferença. Só que as pessoas entendem que fazer bariátrica é o fim da linha. Ou seja, você está fracassado porque você não conseguiu perder peso, você teve que operar. E não é assim. Na verdade, é uma escolha, né, que a pessoa teve, né, por outro caminho, que talvez outras pessoas optam por outro diferente, mas, querendo ou não, foi uma ressignificação, né? Claro, porque quem escolhe fazer a bariátrica tem que ser realmente uma pessoa que está preparada. Porque aquilo ali é o início para ter uma qualidade de vida, mas você tem as consequências, é óbvio. Como tudo na vida. Como tudo na vida. Não é simplesmente operar, né? Não é você sair do centro cirúrgico e falar, nossa, tô magra. Não. E por isso que é importante esse acompanhamento, né, psicológico, justamente por isso, porque a gente, quando você faz uma cirurgia bariátrica, você operou o seu estômago, a sua mente é a mesma. Então é necessário você mudar a mentalidade e esse apoio psicológico faz toda a diferença nesse sentido, né? De ensinar você a ter uma nova mentalidade, para você acostumar com o seu estilo de vida diferente, não é verdade? Sim. E a gente acostuma, né? A gente acostuma com as coisas boas e as ruins muito fácil. Mas dentro da bariátrica você acostuma porque você vê resultado. E você tem uma qualidade de vida diferente. Então, automaticamente, você vai restringir em alguns momentos, mas você vai comer o suficiente para o seu corpo. Só para sobrevivência, né? Sem excessos. Sim, então essa é a diferença, mas a pessoa precisa de estar consciente do processo que ela está se submetendo. Eu sempre deixo muito claro para todos os meus pacientes. Olha, pode acontecer isso, esses são os riscos. São riscos de toda cirurgia. Não tem como. Mas também tem os benefícios. Sim. Que pesa muito mais do que os riscos. Então, por isso que é importante, né, esse acompanhamento. Sim. E para a gente ir finalizando, quais são as dicas, né, que a gente pode dar para o pessoal de casa que está nos assistindo, né, se estiver passando por problemas, né, de autoestima baixa, principalmente, quais são as dicas de comportamentos que a pessoa pode estar colocando na sua rotina que vai fazer com que ela melhore, né, a sua autoestima? Primeira coisa, se a pessoa não se sente bem com ela mesma, já é um sinal. Já é um sinal de alerta. Outra coisa que eu percebo muito, né? Dificuldade de olhar no espelho. Autoimagem, autoestima. Então já é outro ponto. E as dicas, eu acho que a dica principal, a gente precisa de trabalhar o autoconhecimento. Não tem outra forma. Você precisa de se conhecer, você precisa de mergulhar nas suas emoções, você precisa de entender quem você é, sua história de vida, o que você quer para o seu futuro, porque aí sim você vai conseguir ressignificar e dar um novo sentido para a sua autoestima. Eu quero agradecer, né, a presença da Yasmine, que se dispôs a estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que essas dicas vão acrescentar muito, né, nas nossas vidas. E quero pedir para vocês que continuem acompanhando aqui o Saudavelmente. Na terça-feira nós estaremos de volta falando com a fisioterapeuta Ludmila, que ela vai estar falando sobre dores. Então é muito importante, eu conto com a presença de vocês aqui. A gente se vê. Até mais. Continue com a gente aqui no Ana PP TV. Açaí tem marca. Açaí do Martins. Fábrica em Anápolis. Seja um revendedor. Qualidade e lucratividade para o seu negócio.
Você assiste jornalismo com credibilidade, esporte, saúde, dicas, programas infantis em toda a nossa programação com tempo real, entretenimento, empreendedorismo. O Ana App está disponível em todas as plataformas Android e iOS. Apple Power, faça um upgrade. Pegamos o seu iPhone usado na troca de um novo. Com a Apple Power tem solução. Troca de tela em 30 minutos. Avenida Pinheiro Chagas, Jundiaí. Avenida Parque, lançamento segunda etapa. 16 mil metros quadrados de área verde e de lazer. De 2 e 3 quartos, com suíte mais varanda grill. Visite os decorados na Avenida Universitária. Chega de prejuízos com quedas de energia. A energia certa para indústrias, serviços essenciais e comércio, fale com a gente e saiba tudo sobre geradores. BRG. Um novo conceito em gastronomia está surgindo em Anápolis, com cardápio assinado pela chefe Bia Pimentel. Para os amantes de queijos, vinhos e música, venha prestigiar. Chão Goiano, o melhor espaço para suas festas. Faça seu evento conosco, com amplo espaço para aniversários e comemorações. Contato 62 3314 0053, 62 3314 0053. Chão Goiano, o melhor espaço para suas festas. X-Lounge Restaurante é um restaurante para toda a família com os novos sabores e um espaço para festas e comemorações. Contato 62 3706 2206, 62 3706 2206. X-Lounge Restaurante. Reviscar. Venha fazer uma revisão completa em seu carro com confiança e lealdade. Referência em Auto Center de Anápolis. Contato 62 9466 4421, 62 9466 4421. Quer fazer videocast, clipe, videoaula e até filme? Você precisa conhecer os Estúdios Brand, o estúdio mais completo de Anápolis, com profissionais de alto nível em fotografia e imagens. Gravamos seu clipe, seus shows e fazemos transmissões ao vivo. Vem cá, fazemos pós em cinema. Isso mesmo! Com equipamentos de primeira, editamos e colorimos o seu curta ou seu longa. Conheça o Brand Studios. Qualidade de imagem e som é aqui em Anápolis. Definitivamente a melhor internet. 1 GB mais TV por apenas R$ 99,90 mensais. Mais instalação grátis. ExploreNet, 15 anos. Deixe sua marca na história. Vestibular Fama. Faça já a sua inscrição. Vem pra Fama.